Beleza, boa noite pessoal, pessoal da turma aí que vai estar assistindo. O nosso trabalho é sobre a prova pericial e o nosso grupo é a Ana Carolina Tempesta, eu, Fabline Cleiton dos Reis, a Giovana Oliveira da Silva e a Leila de Oliveira. Pode passar o slide. Conceito. Eu vou começar falando o conceitinho que eu escrevi aqui sobre a perícia, né? A prova pericial. A prova pericial, ela consiste em realizar um exame, uma vistoria ou uma avaliação da prova em questão. Esse tipo de trabalho ele é requerido pelo juiz, né? Para verificação de pessoas, documentos, coisas, fatos ou circunstâncias que tenham relevância no litígio. Ou seja, se tiver alguma prova que precise de uma contestação que esteja além dos conhecimentos ali do magistrado, das partes envolvidas, o juiz ele vai indicar um perito, uma pessoa que tenha formação na área, para poder estar analisando essas provas para dar veracidade, né? Bom, quando o perito é designado para inspeção de pessoas, documentos ou coisas, essa inspeção pericial é chamada de exame, um exame pericial. Quando é realizado em bens imóveis, por exemplo, é denominada vistoria. Também pode ser requerida a inspeção para apurar valor de dinheiro, né? Que seria isso é a vistoria, né? Então, esse tipo de prova se trata da prova especial e tem requisitos específicos. Só vai poder ser admitida pelo juiz quando a apuração do fato não puder ser feita pelos meios ordinários de conhecimento. Então, se for uma prova muito específica, que o juiz não tem como, pelos meios ordinários ali, fazer a apuração por ele mesmo. Ele vai precisar de uma opinião de um terceiro. No caso da perícia, vai ser um laudo técnico, né? Caso o ponto controvertido, no caso, seja de menor complexidade, o novo código autoriza que o juiz substitua a prova pericial pela produção de uma prova técnica simplificada. Então o juiz ele não vai fazer o requerimento de uma perícia das provas. Ele vai fazer a inquirição de um técnico, né, para dar o laudo dele, o parecer dele na hora. Então não vai ser né, o ponto, como diz, o ponto controvertido, né, seja de menor complexidade. Então esse técnico ele vai dar o parecer dele na hora, não vai precisar fazer a perícia, né? Isso é o juiz que vai determinar, né? Então esse é um conceito sobre o que é a prova pericial. A importância. A importância desse procedimento, né, que o objetivo principal é de auxiliar o magistrado na resolução dos conflitos, né, é o procedimento de verificação das provas que não puderem ser apuradas pelos meios ordinários de convencimento. Então é muito importante esse tipo de prova porque o juiz não sabe de tudo. Ele é conhecedor da lei, mas ele é leigo em outros assuntos. Então, existem várias áreas aí que vai precisar de um técnico, né? Técnico especializado para observar aquela prova ali, né? E dizer se ela é verdadeira, ou dizer para qual lado que ela vai beneficiar, para todo mundo compreender o que está escrito ali, né? Principalmente se for, no caso, uma prova médica, alguma coisa desse tipo aí, né? Precisa de um profissional da área. E esse profissional da área, ele vai poder usar de todo o tipo de sabedoria dele, né, os instrumentos e tudo, para poder estar provando ali ou contestando aquela prova ali que foi produzida. Deixa
Deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa aqui. Já falei, né? Da produção, né? Isso. Você pode voltar um pouquinho, Carol? Pode voltar um? Então, né, eu já falei, mas vou repetir aqui para seguir o slide, né? Da produção dessa prova, né? Vai ser designado o perito pelo juiz para analisar essa prova. Caso ela seja de menor complexidade, vai ser um técnico, né? As partes também vão poder estar designando um técnico. Daí esse técnico não vai ser imparcial, né? Vai ser parcial das partes. Eu acho que eu não comentei, mas também pode ter a impugnação desses técnicos ou desses peritos, caso seja verificado ali pelas partes imparcialidade ou suspeição, alguma coisa do tipo assim. Mas é isso. Vamos começar a explicação dos artigos, né, da doutrina. Pode começar. Então, o artigo 464 da prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Então, esse artigo é o que regulamenta que o juiz vai pedir a inspeção, né, do perito. Então, na parte que ele pode indeferir, quando a prova de fato não depender do conhecimento especial técnico. Então, por exemplo, se a parte pedir a perícia técnica, mas não precisa, o juiz ele pode indeferir. Ele não precisa pedir a prova de perícia em toda a prova, né? Então, também regulamenta a substituição, né, por prova técnica simplificada, onde ele vai poder fazer a inquirição do técnico para poder estar dando seu parecer, né? E também regulamenta que o especialista deve ter formação acadêmica específica na área do seu depoimento, né? Não pode chamar, por exemplo, um engenheiro para falar de medicina, né? Ele tem que ter um curso superior, mas na área da prova. O artigo 465, né? Fala que o juiz ele vai nomear o perito especializado e já vai fixar o prazo, né? De imediato o prazo para ele entregar o laudo. Então, né? Então, incumbe as partes dentro de 15 dias, né? Arguir o impedimento ou suspensão do perito, se for o caso, né? E indicar os assistentes técnicos. O assistente técnico é da parte técnica ali que vai ser parcial da parte. Ele vai estar ali para analisar, dar um segundo parecer, né? Sobre o que está sendo feito ali, porque a parte também não precisa confiar no técnico indicado pelo juiz, né? Esse vai ser o técnico parcial. Então, esse artigo aí regulamenta mais alguns prazos, né? E também que o juiz pode autorizar o pagamento de até 50% dos honorários obrigatórios a favor do perito no início dos trabalhos. Pode tocar o barco. 466 agora, né? O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente do termo de compromisso. Então, o perito, quando o juiz escolhe esse perito para analisar a prova, ele vai cumprir escrupulosamente o que o juiz pediu ali sobre a prova, né? Ele não vai poder ficar devagando, falando sobre outros assuntos pertinentes, né, da profissão dele. Ele vai falar estritamente ali o que está, né, o que ele está analisando da lide, né, do ponto de controvertido ali das partes. Os assistentes técnicos de confiança da parte não estão sujeitos ao impedimento, né? Afinal, foi a parte que escolheu e a outra parte não pode pedir a suspeição desse técnico, né? Afinal, o técnico ele é parcial, né? Ele é amigo da parte ali. O técnico auxiliar, né? Não o perito. O perito ali ele pode ser requerida a suspeição deles por qualquer uma das partes, qualquer momento. Se for verificado, o juiz vai indicar outro. O artigo 467, o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspensão. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou julgar procedente impugnação, nomeará novo perito.
Então, o perito ele pode excusar-se, né, ou ser recusado. Então, não é obrigatório o perito que o juiz escolheu que vai ser o que vai analisar ali as provas, tá bom? E o 468 é o último, né? O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Então, esse artigo regulamenta sobre as obrigações ali do perito, né? E o conhecimento técnico dele, que também pode ser questionado, né? De acordo com o artigo 468, o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico científico ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. O artigo 469 diz que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Já o artigo 470 diz que incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, ou seja, ele irá indeferir aqueles quesitos que são impróprios e formular os quesitos que entender necessários aos esclarecimentos da causa. O artigo 471 diz que as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixados pelo juiz. A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Bom, para dar continuidade, vou falar um pouco sobre os artigos 472 ao 475. O 472 diz: se na contestação e na petição inicial o magistrado considerar os fatos suficientes, a prova pericial não é considerada necessária, já que a mesma não é obrigatória. No 473, quando se necessita da prova pericial, é necessário uma fundamentação esclarecedora em linguagem simples, mostrando como foi alcançadas as conclusões, e é necessária a exposição do objeto de perícia, análise técnica ou científica, realizada pelo perito. É vedado qualquer tipo de ultrapassagem de limites, ou seja, esses limites, o perito, ele não pode dar nenhuma opinião pessoal sobre o laudo. No 474, quando a produção da prova pericial é determinada, todas as partes devem ficar cientes do local e a data que dará início à coleta de dados. E o 475, quando a perícia é considerada complicada, pois pode exigir mais de uma área de conhecimento, o juiz pode nomear mais de um perito para fazer a coleta dos dados. Artigo 476. Conforme o artigo 465 do CPC, o juiz indicará na nomeação do perito também o prazo para apresentação do laudo pericial. Apesar disso, existe a possibilidade de que o laudo não seja apresentado nesse prazo. Quando, por motivo justificado, o perito não puder apresentá-lo no prazo indicado, o juiz poderá indicar apenas uma vez a prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. Artigo 477. A prova pericial antecede a audiência de instrução e julgamento e pela redação do artigo 477. O protocolo do laudo pericial dentro do prazo fixado em juízo também deverá anteceder em pelo menos 20 dias a audiência. Ou seja, ele propiciou o debate de ideias e a discussão sobre a técnica posta em análise pela perícia, porque a partir do momento em que o perito judicial apresenta uma conclusão
e o assistente técnico apresenta outra conclusão, os dois terão que discutir tecnicamente no processo o porquê dessas divergências, acarretando para melhor esclarecimento do fato colocado em análise e, com isso, uma maior contribuição para que o magistrado chegue ao seu convencimento e possa decidir a causa de uma forma mais adequada. Artigo 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. Artigo 479. A prova pericial deverá ser apreciada nos mesmos moldes das demais provas processuais. Assim, o juiz, além de apreciar a prova, deverá indicar na sentença as razões da formação do seu convencimento. Artigo 480. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A segunda perícia, ela tem por objetivo os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira perícia. Isto porque não pretende ir além do que foi requerido na primeira, mas corrigir eventuais omissões dos resultados.